Olá, tudo bem? Meu nome é Karina Brandalize, eu sou contadora aqui na Contabilize Inteligência Contábil há mais de 20 anos. E eu tô fazendo esse vídeo para dizer para você as 10 coisas que você precisa saber antes de abrir uma empresa no Brasil. Vamos lá? O Brasil, ele é um país com muita oportunidade. Eu sei que é um país que também tem problemas de infraestrutura, problemas políticos, problemas em diversas áreas, mas isso, para o empreendedor, acaba sendo bom, porque também gera muita oportunidade de empreender, de criar novos negócios, soluções. Então, se tem problema, precisa de soluções, certo? E se você é um empreendedor, você vive para quê? Para criar soluções de consumo, soluções para resolver a vida das pessoas, para melhorar a qualidade de vida e para atender com produtos e serviços, certo? Então, apesar de ser um país com muitos problemas, nós também temos muita oportunidade. E por isso que é bom ser empresário no Brasil, é bom empreender aqui. É fácil empreender aqui? Não, não é fácil. Tem uma série de burocracias, mas também porque a gente não está acostumado, a gente não foi criado num ambiente de empreendedorismo. E é por isso que eu estou aqui, por isso que tantos outros empresários resolveram fazer vídeos, criar conteúdo, criar sites, mostrando, ensinando, divulgando, falando sobre o que sabe para ajudar empreendedores a poder tornar um pouco mais leve esse fardo do empreendimento, né? E como eu sou contadora, eu vou falar de questões legais que você precisa atender para ter uma empresa no Brasil. A primeira coisa que você precisa saber é que você precisa escolher um nome. Nome tem dois significados para esse nome da sua empresa. Um é a razão social e o outro é marca. São duas coisas completamente diferentes. Tem empresas que têm razão social e não tem marca. Tem empresas que têm marca e a razão social não tem nada a ver com a marca. A razão social é o nome pelo qual nós contadores vamos registrar a sua empresa nos órgãos públicos, Receita Federal, Estadual, Municipal e Junta Comercial. E a marca é o nome da sua empresa que deve ser registrado no Instituto Nacional de Marcas e Patentes. São duas coisas bem diferentes. A gente também tem uma empresa de marcas e patentes chamada C-Brand Marcas. Então, quando a gente tem um cliente que vai abrir empresa e precisa também registrar a marca, a gente já dá toda essa assessoria. A primeira coisa é você definir o nome. O nome não pode ser igual a um nome que já exista no mercado, tanto em termos de marca quanto em termos de razão social. A junta comercial só permite um nome por empresa. O Instituto Nacional de Marcas e Patentes também só permite um nome por atividade, por ramo de atividade que você atua. O nome no Brasil precisa levar um pouco do que a empresa oferece. Por exemplo, Contabilize tem a ver com contabilidade. Se fosse um nome completamente diferente, eu precisaria colocar o ramo de atividade. Vou dar um exemplo. Eu vou criar um nome de uma barbearia, Viking. Viking Barbearia Limitada. A razão social, se fosse uma empresa limitada, seria mais ou menos essa, tá? Poderia também ser o nome do empresário. Então, essa configuração de nome precisa ser explicada especificamente de acordo com o teu caso, com o tipo de empresa que você vai abrir, ok? A segunda coisa que você precisa saber para abrir uma empresa no Brasil é que você vai ter que escolher um ramo de atuação. E cada ramo de atuação tem um código específico chamado CNAE. Código Nacional de Atividade Econômica, que é o código, a tabela de códigos que a Receita Federal tem para identificar cada atividade. Quando a gente vai fazer a abertura da sua empresa, a gente escolhe lá todos os CNAEs que você vai atuar. Você pode atuar com mais de um CNAE na mesma empresa. Se você tiver dois CNAEs muito diferentes, por exemplo, eu tenho uma empresa de uma mecânica, eu vou colocar lá dentro uma lanchonete. Pode ter CNAEs tão diferentes dentro da mesma empresa? Até pode, mas daí quem regula qual CNAE vai poder atuar naquele endereço, dentro do mesmo local, é a Prefeitura Municipal de cada lugar, e a gente já vai falar sobre isso também. Tá? Então você vai precisar descobrir e entender qual CNAE você vai utilizar para as atividades, para o ramo de atuação que você vai atuar. A terceira coisa que você precisa saber é qual endereço você vai colocar sua empresa. Hoje a gente até tem a possibilidade de criar endereços fiscais, principalmente para prestadores de serviço. Se você é um prestador de serviço individual e precisa de um CNPJ só para prestar serviço para uma determinada empresa e não tem um ponto aberto, um lugar físico onde você vai fazer atendimento ao cliente, existem endereços fiscais que você pode constituir a sua empresa, somente para fins fiscais mesmo, tá? Mas se você vai ter um ponto
A prefeitura de cada local regula as regras de zoneamento. Então não é qualquer lugar da cidade que você pode abrir, por exemplo, uma transportadora. Vai depender da via, do local onde você vai instalar, se a via comporta passar caminhões. Quem decide isso é a prefeitura de cada local. E nós, enquanto contabilidade, consultamos a prefeitura através de uma coisa chamada consulta comercial. Aqui no Paraná a gente tem o hábito de chamar de consulta comercial. Em outros lugares do Brasil, a gente abre empresa em todo o Brasil, em outros lugares tem outros nomes esse documento. Mas basicamente é uma consulta ao município para verificar se aquela atividade pode ser desenvolvida naquele local. Então você vai precisar de um endereço fiscal e se for um endereço físico, você vai precisar saber se a prefeitura permite naquele local a abertura da determinada atividade que você vai atuar. Depois do endereço, a quarta coisa que você precisa saber é que a sua empresa vai precisar ter um representante legal. Uma coisa é o quadro societário, quem são os sócios dessa empresa. Outra coisa é quem vai representar essa empresa perante a Receita. O representante legal só é a pessoa que vai ser indicada para receber os comunicados da Receita, para se apresentar perante a Receita, caso precise explicar alguma coisa da empresa, mas os demais sócios também terão responsabilidade, assim como o representante legal. A quinta coisa que você precisa saber antes de abrir uma empresa no Brasil é que você vai precisar de um agente intermediário. E no Brasil, o costume é que o agente intermediário seja o contador. O agente intermediário entre a Receita Federal e você. Entre os órgãos públicos, Receita Estadual, Prefeitura, Junta Comercial e você. A pessoa que está acostumada a fazer todos os trâmites, receber correspondência, ficar indicado dentro dos sistemas da Receita Federal para representar a sua empresa não como um sócio, mas como um agente intermediário mesmo, resolvendo as situações, retirando o documento, entregando obrigação acessória, fazendo cálculos e representando você perante a Receita Federal. O único regime que desobriga um CNPJ ou uma empresa a ter um contador é o regime de MEI. Mas apesar de ser muito divulgado que é muito fácil abrir MEI, que você não precisa de um contador, eu sempre te aconselharia a ter assessoria de um contador na hora de abrir, porque não é necessariamente só entrar no portal e tirar o CNPJ. Determinados ramos de atividade, o MEI também precisa de alvará e também precisa de laudos. Então é importante ter a consultoria de um consultor. Então é importante ter a consultoria de um contador, mesmo que você seja um MEI. A sexta coisa que você precisa saber é que você vai ter que manter um registro coerente das suas receitas e despesas. Sim, a contabilidade tem esse papel de escriturar todo o seu faturamento, quanto você gasta em impostos, quais os custos que você tem para operar e informar isso à Receita Federal através de obrigações acessórias. Pausa para o carro do sonho passar. Acho que é castigo porque eu tô me enrolando para gravar, daí é tudo para tentar fazer eu desistir, sabe? Mas eu não vou desistir, que fique claro. Nenhum carro do sonho vai fazer desistir de gravar esses vídeos, tá claro isso? E esse registro coerente das receitas e despesas é o que o auditor da Receita Federal vai pedir para você no caso de uma fiscalização. A não guarda desses registros coerentes pode resultar em multas altíssimas. Aí eu recebo às vezes aqueles empresários que dizem assim para mim: nossa, mas eu tô 20 anos trabalhando com a minha empresa sem isso e nunca fui fiscalizado. Uma pausa para uma orientação. Quanto mais a internet vai ficando melhor, a tecnologia vai avançando e existem mais sistemas de cruzamento de dados, menos vai ter a necessidade de um auditor ir até a empresa fiscalizar. A Receita Federal vai conseguir fazer isso via sistema e aí mais pessoas conseguirão ser fiscalizadas ao mesmo tempo. Então, daqui para frente ou de um tempo atrás já para frente, esse risco de fiscalização ele se torna cada vez maior. Então, a regra é o seguinte: não seja um empresário amador, mantenha um registro coerente das suas receitas e despesas. Ponto. A sétima coisa que você precisa saber é que você vai precisar entregar para a Receita Federal, Estadual e Municipal, dependendo da sua atividade, obrigações acessórias periódicas, algumas mensais, outras trimestrais e outras anuais. O responsável pela entrega dessas obrigações acessórias, que são em forma de declaração, provavelmente você já escutou falar, declaração de imposto de renda, ECF, ECD, SPED, E-Social. Se você é um empresário, alguma dessas siglas você já deve ter ouvido, né? Então, essas obrigações acessórias e periódicas, o agente responsável pela entrega delas normalmente é o contador. E quando uma empresa, por exemplo, fica sem movimento, paralisada, ela não fica isenta de entregar as obrigações acessórias. Ela pode ficar isenta de recolher tributos, porque não está faturando, não tem imposto para pagar. Mas as obrigações acessórias, elas continuam sendo obrigatórias.
obrigatórias. E isso é uma coisa para se atentar, porque eu vejo muito empresário deixando a empresa paralisada e depois quando volta para tentar reativar ou mesmo baixar, ela está com uma série de obrigações em aberto gerando multas para esse empresário. A oitava e mais dolorosa coisa que você vai ouvir hoje é que você vai ter que pagar impostos. Sim, no Brasil são tributados tanto o consumo quanto a renda. Então, quando você fatura, quando você compra, quando você vende, tem impostos embutidos. E você, como empresário, sob seu faturamento, você vai precisar pagar impostos, tá? Você vai precisar pagar impostos sobre faturamento e impostos sobre a renda, imposto de renda, o famoso imposto de renda. Só que o imposto de renda, no caso do empresário, ele tem diversas regras que com uma boa contabilidade pode ajudar bastante a você pagar o menor imposto possível. Imposto zero não vai existir. Se você é um empresário, você vai ter que pagar impostos. Mas uma boa contabilidade vai te ajudar a pagar a menor carga tributária possível. Na verdade, esse é o nosso papel, né? O papel como contador é ajudar o empresário, além de cumprir todas essas burocracias, pagar pouco imposto. Não é verdade? A nona coisa que eu vou te falar hoje é que existem vários tipos de empresa. As empresas, elas podem ser divididas em tipo societário, regime tributário e porte. Tipo societário, se ela é uma SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, Sociedade Empresária Limitada, se ela é uma SA, conta de participação, se ela é uma SA, uma SPE, Sociedade para Fins Específicos, tem uma série de tipos de sociedade. Isso também, você conversando com o teu contador, a gente vai poder te indicar o melhor tipo de sociedade para você, o melhor tipo societário para sua empresa. Então, sua empresa ela vai ter um tipo societário, ela vai ter um regime tributário, ela vai ser tributada pelo lucro presumido. Aqui é a minha colinha para não esquecer nenhum detalhe. Tributada pelo lucro presumido, tributada pelo Simples Nacional, tributada pelo lucro real, qual vai ser a forma de apuração dos tributos dessa empresa? Isso está relacionado ao regime tributário. E terceiro, ela vai ter um porte. Porte é microempresa, empresa de pequeno porte, normal, uma empresa grande que fatura bastante, é uma empresa que a gente chama de empresa normal, tá? Empresa de pequeno porte e microempresa tem limite de faturamento para estar dentro desse porte, né? Então, tua empresa pode ter essas três condições misturadas. Ela pode ser uma SLU no regime do Simples Nacional e ser uma microempresa. Ou ela pode ser uma sociedade empresária limitada que está no lucro presumido e ser uma empresa de pequeno porte. Então, toda essa combinação de critérios para definir o tipo da sua empresa, você precisa saber antes de abri-la. Normalmente, a gente já estuda o seu caso e te passa essa informação meio pronta para agilizar a tua vida. E a última, a 10ª e última coisa que eu quero te falar hoje é sobre estrutura de gestão. Então, você vai formar um quadro. Se você não é sozinho, por exemplo, se você é sozinho, a tua empresa vai ser uma empresa individual ou unipessoal, que a gente chama. Mas se você não é sozinho, você vai ter um quadro societário. E esse quadro societário vai representar a estrutura de gestão que você escolheu para sua empresa. Como que vai ser a estrutura de gestão? Você vai ter um sócio majoritário, ele vai ser responsável pelo quê? Você vai ter um sócio capital, um sócio trabalho? Quais vão ser as responsabilidades de cada sócio? Como vai ser distribuído o lucro para esses sócios? E se a sociedade finalizar, como ela vai terminar? Como é que vai ser a rescisão, o distrato dessa sociedade? Isso são coisas que você precisa acertar com os seus sócios ou futuros sócios antes da sociedade começar. Porque é muito bom quando está faturando, está indo tudo bem. Mas se um sócio resolver sair da sociedade, como é que fica a situação dele? Ele vai vender as cotas dele? O sócio remanescente vai comprar as cotas? Todas esses detalhes referente à estrutura de gestão e à estrutura societária da empresa, você vai precisar decidir antes de fazer a abertura da sua empresa, tá bom? Eu acho que para esse vídeo era isso mesmo que eu queria dizer, as 10 coisas que você precisa saber para abrir uma empresa no Brasil. E se você precisar de um auxílio de um bom contador, eu vou deixar no link na descrição desse vídeo os contatos da Contabilize. Se você precisar também registrar o teu nome, a tua marca no Instituto Nacional de Marcas e Patentes, eu vou deixar também os contatos da C-Brand Marcas. Obrigado por ter ficado até aqui e, se for possível, se você gostou desse vídeo, dá um like para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Obrigada e até a próxima!